Alô, povo de Deus, tudo bem? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. Hoje nós vamos falar no penúltimo tema, dos 7 temas que eu anunciei. Hoje é o 6º tema, quem são as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Repetindo, quem são as duas testemunhas do capítulo 11 do Apocalipse. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero falar sobre o último tema, uma síntese, que foi quem seria a mulher do capítulo 12 do Apocalipse, o dragão e a águia, né? Nós sabemos que essa mulher, como eu expliquei, essa mulher grávida, ela é Israel, pois até hoje eles estão grávidos, porque eles estão esperando o Messias. E nós explicamos que quando uma mulher está esperando uma criança, quando está grávida, ela fala que está esperando um filho, né? Então até hoje Israel está grávido porque eles estão esperando um filho, mas para nós esse filho já nasceu, que é Jesus Cristo, tá? E virá as dores de parto, né? As contrações de Israel já tem sentido, que são aquelas nações, né, se revoltando contra Israel, já tem sentido, né? Mas essas dores de parto, elas virão mesmo na grande tribulação, que a Bíblia chama os tempos da angústia de Jacó, até a segunda vinda de Cristo em glória com a igreja. Quando Jesus vir no final dos 7 anos de tribulação, Jesus vai socorrer Israel, não é? E quando Jesus socorre Israel, é Jesus nascendo para Israel. É aí que Jesus vai nascer para Israel, para o seu povo, né? Então, com a vinda de Cristo, as nações bodes serão destruídas, que são aquelas nações antissemitas que vão estar lutando contra Israel, e Jesus reinará sobre as nações ovelhas com vara de ferro, né? Isso está em Apocalipse 12, versículo 5, ou seja, o pecado não será tolerado durante os 1000 anos de paz, que é o milênio. Jesus reinará com vara de ferro aqui nessa terra, né? Chama-se reinado teocrático ou governo de Deus. Quanto ao dragão e a águia, que defende, a mulher, o dragão persegue, a mulher e a águia defende, eu já expliquei, não é, no 5º tema. Você dê uma olhada lá, se você não viu o 5º tema ainda, tá? Que nós falamos que são duas nações. Bom, voltando ao assunto, quem são as duas testemunhas do Apocalipse 11? Bom, existe algumas linhas de pensamento sobre isso, né? E nós vamos falar sobre esses dois homens. Muitos estudiosos evangélicos que estudam escatologia, eles dizem se tratar de Elias e Moisés. Outros falam que serão Elias e Enoque, por não terem passado pela morte, terão que passar pela morte. Apesar da Bíblia mostrar que todo pecado, que por causa do pecado o homem se tornou mortal, está em Hebreus 9, 27, que diz que está sujeito, o homem morreu uma só vez e depois vinha o juízo, não é? Essa regra ela será quebrada no arrebatamento da igreja, pois milhões serão levados vivos para o céu, não é? Não vão passar pela morte. Em 1 Tessalonicenses 4,17 fala justamente sobre isso. Bom, algumas seitas também, em seus livros escatológicos, eles afirmam que as duas testemunhas justamente são o Velho e o Novo Testamento, ou os livros do Velho e os livros do Novo Testamento. Mas fica difícil de acreditar dessa forma, né? Porque diz em Apocalipse que as duas testemunhas vão profetizar por 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, e depois serão mortos, não é? Pelo anticristo, e ficarão na praça por 3 dias e meio, não é? Então isso é impossível acontecer, ou pensar que isso é o Velho ou o Novo Testamento. A gente vê que serão 2 homens que vão morrer e depois vão ressuscitar depois de 3 dias e meio ali na praça em Jerusalém. Bom, o que eu posso afirmar é o que a Bíblia diz, tá? Esses 2 homens, eles serão chamados de irmãos Oliveiras. Eles terão um sobrenome. Quem são eles? São os irmãos Oliveira, ou também cartiçais. Algumas Bíblias chamam candeeiros. Eles irão atuar da mesma forma, tá? E da mesma época, na mesma época, digo, em que os 144 mil evangelistas de Israel vão atuar. Aqueles que vão pregar o evangelho do reino na grande tribulação, que são 12 mil de cada 12 tribos de Israel. A razão deles serem chamados de oliveiras e candeeiros, eu vou explicar por quê. Por que oliveiras? Porque eles terão que ter muito azeite, símbolo da ação do Espírito Santo, pois eles vão profetizar no período mais difícil da grande tribulação. Tá? Da oliveira sai o azeite, que por sua vez serve como combustível nos castiçais para iluminar, não é?
Então eles vão profetizar num período de grandes trevas. Por quê? Pois o anticristo vai estar sendo adorado em todas as nações. A besta vai estar sendo adorada, vai estar sendo exaltada. Eles vão falar quem é semelhante à besta, quem é igual a ela, não é? Vai estar sendo exaltado e aceito por Israel como Messias. Não é? Nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que o anticristo, que é o cavalo branco, o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 do Apocalipse, ele virá trazendo uma falsa paz e ele vai deixar o povo de Israel reconstruir o templo de Salomão, né? A construção do 3º templo. Né? Então, eles vão aceitar o anticristo como se fosse o Messias. Jesus fala sobre isso em João, capítulo 5, versículo 43, ele diz aqui, ó: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quer dizer, Jesus já estava falando que eles iam aceitar o anticristo como Messias. Isso há 2000 anos e vai acontecer, né, na metade dos 7 anos de tribulação. Bom, o que eu posso afirmar também, o que eu ainda tenho a afirmar, é que eles serão usados da mesma forma que Elias e Moisés foi. A gente costuma dizer que eles terão o mesmo espírito de Moisés e Elias. Como assim, pastor, o mesmo espírito? Não é? Como Elias, eles poderão fechar os céus para que não chova por 3 anos e meio. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 6. Em Lucas 4, 25 e Tiago 5, 17 fala sobre Elias, que Elias orou e não choveu por 3 anos e meio. Né? E Jesus fala isso em Lucas 4, 25. Tá? E o que vai acontecer? Diz também a Bíblia que essas 2 testemunhas terão poder de matar os oponentes, os inimigos, com fogo que sai das suas bocas, enquanto profetizam. Isso está em Apocalipse 11, versículo 5. Elias também clamou a Deus, né? E diz a Bíblia que desceu fogo do céu e matou 2 capitões com 50 soldados, totalizando 102 homens morreram, né? Que com aquela hora que Elias falou, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Já o 3º capitão veio, se humilhou, não é? Se prostrou diante de Elias e pediu que não morresse nem ele, nem os 50 soldados, e Deus falou, Elias, com esse desce. Então quem se humilha será exaltado, né? E eles não morreram. Então eles terão esse mesmo poder as 2 testemunhas, tá? E como Moisés, eles terão o poder de transformar a água em sangue. Isso está em Apocalipse 11, versículo 6. Em Êxodo, capítulo 7, versículo 20, fala que quando Moisés e Arão tocam no rio com a vara, né, no rio Nilo, né, diz a Bíblia que as águas se transformaram em sangue. Né? Quando ele tocou com seu cajado, se transformou em sangue. Conclusão: os 2 varões que aparecerão na terra com grande poder e autoridade na palavra, tá? Eles aparecerão da mesma forma que aparecerão os 144 mil selados de Israel, ou evangelistas de Israel, que diz a Bíblia que eles não se macularam como mulheres porque são castos. Não é que eles serão casados, é porque eles pregarão um evangelho puro, sem se misturar com religião nenhuma e nem também com a religião da grande prostituta que fala em Apocalipse. Né? E que agora ninguém conhece, ninguém sabe quem são os 144 mil, nem as 2 testemunhas. E a igreja não vai saber, porque a igreja já vai estar na glória, já tenha sido arrebatada. Né? Então, terminando esses 3 anos e meio de sua profecia, o mundo ele vai cobrar do anticristo a medida, porque diz a Bíblia que esses homens, quando profetizaram, eles trouxeram danos na terra. Tá? Diz a Bíblia que eles trouxeram, aqui, ó, capítulo 11, versículo 6. Este tem poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-la em sangue e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiserem. Apocalipse 11, 6. Então, como eles causaram grande prejuízo na terra, o povo do mundo, né, eles vão cobrar do anticristo uma medida. E o anticristo virá e, por permissão de Deus, diz a Bíblia que vai conseguir matar 2 testemunhas. Tá? E eles ficarão 3 dias e meio numa praça em Jerusalém. Que nesta época essa praça se chamará Sodoma e Egito. Tá? Porque será trocado o nome.
Isso está em Apocalipse 11, versículo 2, não é? Porque será profanado pelo anticristo Jerusalém. Jesus também falou que não importa que um profeta morra fora de Jerusalém, ou seja, ele falou que quer dizer que muitos profetas foram mortos em Jerusalém. Lucas 11, 33. Então isso vai acontecer também em Apocalipse lá com as duas testemunhas. Tá? Então eu não tenho a menor dúvida que não só a pregação, a morte e a ressurreição das duas testemunhas desses dois homens, eles serão televisionados via satélite e via internet. Eu passei a pregar isso há mais de 30 anos, eu fui tido como louco, como maluco, né? Eu falava que o anticristo seria onipresente também, ele estaria na Europa lá falando, nos Estados Unidos, e o mundo todo ia ver através da TV, né? Hoje nós já temos o holograma que vem de holografia, que a imagem de uma pessoa gerada por computador, então a sua imagem vai ser levada no mundo todo. Isso eu já pregava há mais de 30 anos, quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade, e passou na novela aí, no filme Apocalipse, que está repetindo novamente na Record, e mais na frente vai passar novamente, né? Porque está repetindo isso aí. E a gente já falava há mais de 30 anos sobre isso, né? Que ia acontecer. Então, o que vai acontecer? Eles serão televisionados via satélite. Então, não só a pregação, a morte e a ressurreição, né? Aí o que vai acontecer? Eles vão ressuscitar, tá? Vão ressuscitar, mas antes de ele ressuscitar, eles ficarão 3 dias e meio ali naquela praça. E diz a Bíblia que vai haver festas no mundo todo. Diz a Bíblia que o povo vai mandar presente um para os outros, não é? Como se fosse uma festa de Natal, mas será uma festa de Natal sem Cristo, né? Uns vão mandar presente uns para os outros pela morte das duas testemunhas. E no final dos 3 dias e meio, diz a Bíblia que os dois homens serão arrebatados para Deus, aí a terra toda vai tremer, e vai temer diante dessa situação. E eles ressuscitarão diante de seus inimigos. Subsequentemente haverá um terremoto, tá? Que vai destruir a 10ª parte de Jerusalém. A Bíblia fala a 10ª parte, ou 10% da cidade de Jerusalém, e morrerão 7.000 profanadores de Jerusalém nesse terremoto. Está em Apocalipse 11, versículo 13. É o segundo ai, não é? E eis que o terceiro ai virá. Apocalipse 11, 14. Bom, é isso que eu tenho a explicar. Tá? Eu não estou usando máscara porque eu sei que nós estamos em época de pandemia, mas eu estou em casa. Quando a gente tem alguma necessidade de sair, a gente usa máscara, tá? Mas eu estou em casa. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido. E, mais uma vez, eu falo, eu não me sinto dono da verdade, mas sirvo o dono da verdade, que é Jesus Cristo, tá? Se inscreva em nosso canal, tá? Compartilhe, tá? Se eu tenho mais de 300 pessoas que já se inscreveram no nosso canal. Se cada um conseguir 3 ou 4 pessoas para se inscrever em nosso canal e aprender esses mistérios, nós vamos ter mais de 1000 pessoas aí, não é? Mais de 1000 pessoas, e nós vamos, para a glória de Deus, melhorar, não é? Justamente esse ministério nesse canal. Eu sempre falo que a glória de Deus, mas a alegria é nossa. Que Deus abençoe a todos. Amém.